O som dos saltos no mármore cessou, as empregadas se calaram, e os convidados da festa, um a um, congelaram. Ela estava ali. A moça que limpava banheiros, a que nunca olhava nos olhos de ninguém, e agora carregava um bebê nos braços. O choque veio quando o homem mais poderoso da sala, o próprio dono da mansão, olhou para a criança e viu a si mesmo. Curta se você acredita que a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Comente. Você já teve um segredo que parecia pequeno, até mudar tudo? Compartilhe com quem precisa lembrar que nem tudo o que é escondido fica escondido para sempre. Inscreva-se agora. Essa história vai te deixar arrepiada até o último capítulo. O som dos saltos no mármore cortou o ar como uma lâmina. Ana Clara empurrou o portão principal da mansão Lemos, com uma determinação que jamais havia sentido antes. O ferro frio queimou suas palmas suadas, mas ela não hesitou. Nos braços, embrulhado numa manta azul desgastada, um bebê dormia com a respiração suave de quem não conhecia as tempestades que se aproximavam. 3 meses. 90 dias longe daqueles corredores de mármore onde havia passado 2 anos limpando, servindo, sendo invisível. Hoje, porém, Ana Clara não era mais a sombra que varria os cantos esquecidos. Hoje ela carregava uma verdade que faria toda aquela grandiosidade desmoronar como castelo de cartas. As primeiras a notarem foram as empregadas da cozinha. Rosana deixou cair a bandeja de prata que polia, o barulho ecoando pelo corredor como um grito de guerra. Seu rosto empalideceu quando reconheceu a jovem que havia sumido numa noite chuvosa de março, quando as línguas maldosas sussurravam que ela havia sido expulsa por má conduta. Meu Deus do céu, murmurou Rosana, cruzando-se instintivamente. Ana Clara, mas que bebê é esse? Ana Clara não respondeu. Seus passos firmes ecoavam pelo hall principal, cada pisada uma declaração silenciosa de que não havia mais volta. O bebê se mexeu levemente, abrindo os olhinhos escuros por um instante antes de voltar a dormir, alheio ao furacão que sua simples presença estava prestes a desencadear. Outras empregadas apareceram como sombras nos corredores. Todas sussurravam, todas especulavam. Carmen, a governanta que havia orquestrado sua expulsão, surgiu no topo da escadaria com o rosto lívido de pânico. Ela sabia. Sempre soubera. E agora a verdade que ela tentara enterrar voltava para assombrá-la. No salão nobre, a festa de aniversário de 50 anos da matriarca da família Lemos estava em pleno vapor. Cristais reluziam sob as luzes douradas, conversas elegantes se misturavam ao tinir das taças de champanhe francês, e o perfume caro das convidadas competia com o aroma das rosas importadas que enfeitavam cada mesa. Era a elite da cidade reunida para celebrar a mulher mais poderosa da região. Ana Clara parou na entrada do salão, observando por um momento aquele mundo do qual nunca fizera parte. Sua roupa simples, um vestido azul marinho que havia costurado, com as próprias mãos usando o tecido mais barato que encontrara, contrastava brutalmente com os trajes de gala que dominavam o ambiente. Mas não foi isso que fez o primeiro grupo de convidados se calar. Foi o bebê. Foi a coragem estampada no rosto daquela moça que eles lembravam vagamente como a menina da limpeza. Foi a forma como ela ergueu o queixo, desafiando silenciosamente cada olhar de desprezo. A primeira a notar foi Margarete Silveira, esposa do juiz mais importante da cidade. Ela cutucou a amiga ao lado com o leque de penas, apontando discretamente para a entrada. Vocês estão vendo isso? Sussurrou escandalizadas. Uma empregada, aqui, com um bebê. O silêncio se espalhou como ondas na água. Primeiro uma mesa, depois 2. Em questão de segundos, 100 pessoas ficaram mudas, todas olhando para a jovem de 22 anos que havia ousado interromper a festa mais importante do ano. Do outro lado do salão, Alexandre Lemos ajustava os punhos da camisa italiana, enquanto ria de alguma piada contada pelo prefeito da cidade. Aos 45 anos, ele era o retrato perfeito do empresário bem-sucedido. Cabelos grisalhos penteados com precisão, porte elegante,
olhar penetrante que conseguia fechar negócios de milhões com um simples aperto de mão. Sua gravata, de seda italiana, custara mais que o salário anual de Ana Clara. Foi Beatriz, sua irmã mais velha, quem tocou seu braço com dedos trêmulos. Ela havia reconhecido Ana Clara imediatamente, e um calafrio percorreu sua espinha quando viu o bebê. Alexandre. Sua voz saiu como um sussurro estrangulado. Olhe para a porta. Agora. Ele virou o rosto com a expressão irritada de quem foi interrompido numa conversa importante sobre a fusão de duas empresas que renderia milhões. Mas quando seus olhos encontraram Ana Clara, o mundo parou de girar. Não era apenas ela. Era o bebê que ela carregava. Era a forma como ela o segurava, protetora e desafiadora ao mesmo tempo. Alexandre sentiu o sangue gelar nas veias. O champanhe escorregou de sua mão, estilhaçando-se no chão de mármore com um barulho que ecoou pelo salão silencioso como um tiro. Porque aquele bebê... Deus do céu! Aquele bebê tinha seus olhos, tinha seu queixo, tinha a marca inconfundível dos Lemos estampada em cada traço delicado. As lembranças voltaram como uma avalanche. A noite de tempestade. Ana Clara chorando no jardim depois que Carmen a havia demitido. O momento de fraqueza quando ele a consolou. O beijo que aconteceu sem aviso. A noite que mudou tudo. Ana Clara respirou fundo, sentindo o peso de todos aqueles olhares sobre si. Havia sonhado com este momento durante meses. Havia ensaiado cada palavra, cada gesto, enquanto amamentava Miguel sozinha num quartinho alugado na periferia. Mas agora, diante da realidade crua, apenas uma certeza a movia. Miguel precisava conhecer seu pai. E Alexandre precisava conhecer seu filho. Boa noite, disse ela, sua voz clara cortando o silêncio como cristal. Não havia submissão ali. Não havia o tom respeitoso que usava quando servia o café da manhã ou lustrava os móveis. Havia dignidade. Havia força. Havia uma mãe protegendo seu filho da única forma que sabia. O patriarca da família, Orlando Lemos, deu um passo à frente com o rosto vermelho de indignação. Aos 70 anos, ele ainda comandava a família com punho de ferro. E aquela afronta, a sua autoridade era inaceitável. Que ousadia é essa? Rugiu, apontando um dedo acusador. Como ousa interromper nossa festa com essa palhaçada? Seguranças. Pai. Alexandre segurou o braço do homem mais velho, sem tirar os olhos de Ana. Clara. Sua voz saiu rouca, quase inaudível. Deixe, por favor. Ana Clara caminhou pelo salão. Cada passo era uma eternidade. Ela sentia o peso das pérolas, dos diamantes, dos olhares julgadores que a despiam moralmente. Ouvia os sussurros cruéis que se espalhavam como vírus. Golpista. Aventureira. Que audácia. Mas também sentia o peso de Miguel em seus braços, e isso era mais forte que qualquer julgamento. Esse bebê era sua força, sua coragem, sua razão de estar ali enfrentando leões em suas próprias tocas. Chegou a menos de 2 metros de Alexandre. Ele estava pálido, como se tivesse visto um fantasma. E talvez tivesse visto mesmo. O fantasma de uma noite que ele tentara esquecer, de um momento de humanidade que havia mudado tudo, de consequências que ele fingira não existir. Este é Miguel, disse Ana Clara, abaixando levemente a manta para revelar o rostinho do bebê. Sua voz tremeu pela primeira vez. Não de medo, mas de emoção pura. Seu filho. O salão explodiu num murmúrio de choque. Vozes sussurravam especulações, cruéis, teorias maldosas, julgamentos instantâneos. As senhoras da alta sociedade se abanavam dramaticamente fingindo desmaios. Os homens de negócios calculavam rapidamente os danos à reputação da família Lemos. Mas Ana Clara só tinha olhos para Alexandre. Ele se aproximou com passos hesitantes, como quem se aproxima de um abismo. Quando olhou para o bebê de perto, não houve mais dúvida. Miguel era seu sangue. Era sua continuação.
Era a prova viva de que mesmo os homens mais poderosos podiam ser derrotados pelo amor. O bebê escolheu aquele momento para abrir os olhos. 2 pares de olhos idênticos se encontraram pela primeira vez. Pai e filho, unidos por um laço que nenhuma fortuna poderia comprar e nenhum poder poderia quebrar. Como você ousa? A voz gelada veio de trás. Helena Lemos, a matriarca cuja festa havia sido interrompida, avançou com o rosto contorcido de raiva e humilhação. Como ousa manchar o nome da nossa família com essa farsa asquerosa? Ana Clara virou-se para encarar a mulher que sempre a tratara como mobília, como algo descartável que podia ser jogado fora quando inconveniente. Não é farsa, senhora Helena, disse com uma calma que surpreendeu até ela mesma. É verdade. Uma verdade que vocês preferiram ignorar. Quando me expulsaram daqui grávida de 3 meses, sem dinheiro, sem lugar para ir. O salão ficou ainda mais tenso. Algumas pessoas se afastaram, como se a situação fosse contagiosa. Outras se aproximaram, fascinadas pelo drama que se desenrolava diante de seus olhos. Alexandre fechou os olhos, lembrando daquela noite chuvosa, quando encontrou Ana Clara chorando no jardim depois que a governanta a havia demitido por comportamento inadequado. Ele a havia consolado. Havia oferecido abrigo. E numa noite de tempestade e solidão compartilhada, 2 mundos se encontraram, de uma forma que jamais deveria ter acontecido. Saia daqui imediatamente! Helena berrou, perdendo toda a compostura que tanto prezava. Seguranças! Tirem essa criatura daqui! Não. A voz de Alexandre cortou o ar com autoridade absoluta. Ele olhou para a mãe, depois para Ana Clara, e finalmente para o bebê que dormia tranquilo, alheio ao caos ao seu redor. Naquele momento, Miguel abriu os olhos novamente e sorriu. Um sorriso inocente, puro, que iluminou seu rostinho e fez Alexandre sentir algo que nunca havia experimentado. Antes, amor incondicional. Aquele bebê não chorava, mas o silêncio dele gritava uma verdade que ninguém esperava ouvir. A madrugada chegou sem sono para ninguém na mansão Lemos. Ana Clara estava no antigo quarto de empregada que Carmen, relutante e furiosa, havia sido obrigada a preparar após a ordem direta de Alexandre. O bebê mamava tranquilamente enquanto ela olhava pela janela pequena, observando os primeiros raios de sol tingindo de dourado os jardins que um dia ela havia cuidado. Lá embaixo, nos corredores principais, as fofocas fervilhavam como panela no fogo. Cada empregada tinha sua versão dos fatos, cada teoria mais escandalosa que a anterior. Eu sempre soube que ela tinha segundas intenções, sussurrava Lúcia, a arrumadeira, enquanto dobrava lençóis com movimentos bruscos de indignação. Menina esperta demais para ser só faxineira. Ficava sempre arrumando o cabelo quando o patrão passava. Rosana revirou os olhos, defendendo timidamente. Ana Clara nunca foi assim. Trabalhadora, respeitosa. Respeitosa? Carmen apareceu na noze, porta da lavanderia, como uma fúria. Respeitosa é seduzir o patrão casado? É engravidar e depois desaparecer para dar o golpe na hora certa? As outras se calaram. Carmen era a governanta há 15 anos, braço direito de Dona Helena, e suas palavras tinham peso de lei entre as funcionárias. Ela planejou tudo, continuou Carmen, voz venenosa. Esperou a festa mais importante do ano para aparecer com essa criança e chantagear a família. Conheço essas pessoas da favela. Mas nem todas acreditavam na versão da governanta. Marta, a cozinheira mais velha, que havia criado 5 filhos sozinha, balançou a cabeça com tristeza. Uma mãe não usa o próprio filho para golpe, murmurou. Vocês viram o jeito que ela segurava aquele bebê? Era amor puro. Enquanto as empregadas debatiam, no andar superior a família Lemos vivia seu próprio inferno particular. Helena caminhava de um lado para outro em seu escritório, os nervos à flor da pele. Beatriz tentava acalmá-la servindo chá de camomila que ninguém tocava. 50 anos de reputação impecável destruídos numa noite, resmungava Helena, as mãos trêmulas de raiva. Aquela vagabunda calculou tudo. Sabia exatamente quando atacar. Mãe,
Talvez devêssemos ouvir o que ela tem a dizer. Beatriz sugeriu cautelosamente. Ouvir? Ouvir! Helena explodiu. Não há nada para ouvir. É chantagem pura. Quanto ela quer? 100.000? 200? Do outro lado da mansão, no escritório revestido de mogno, Alexandre não conseguia se concentrar em nada. Cada vez que fechava os olhos, via o rostinho de Miguel. Cada traço familiar, cada detalhe que gritava paternidade impossível de negar. Orlando entrou sem bater, o rosto carregado de decepção e fúria. Você vai explicar essa situação constrangedora, demandou, batendo o punho na mesa. Como uma empregada conseguiu chegar tão perto de você? Alexandre suspirou pesadamente. Pai, foi uma noite. Uma única noite. Eu estava passando por um momento difícil após o divórcio. Uma noite que custará nossa reputação. Orlando cortou friamente. Você sabe o que os jornais vão fazer com isso? Os concorrentes? Nossa empresa vale bilhões e agora temos um escândalo sexual para gerenciar. Não foi escândalo sexual, Alexandre rebateu, pela primeira vez defendendo Ana Clara. Foi diferente, mas Orlando já havia saído, batendo a porta com força suficiente para fazer os quadros na parede balançarem. Na cozinha, Ana Clara havia descido para preparar uma mamadeira. Não porque fosse obrigada, mas porque precisava manter as mãos ocupadas enquanto sua mente processava os eventos da noite anterior. Miguel dormia peacefully no carrinho improvisado que Marta havia arranjado com ternura maternal. As conversas cessaram quando ela entrou. Todos os olhos se voltaram para ela, alguns curiosos, outros hostis, poucos compassivos. Bom dia, cumprimentou Ana Clara simplesmente dirigindo-se ao fogão. Bom dia não tem nada, Carmen rosnou, bloqueando o seu caminho. Você acha que pode voltar aqui e fazer o que fez ontem? Ana Clara a encarou sem desviar o olhar. Havia uma firmeza nova nela, forjada por meses de luta sozinha, por noites sem dormir cuidando de Miguel, por desespero transformado em coragem. Fiz o que era necessário, respondeu calmamente. Miguel merece conhecer o pai. Miguel, Carmen repetiu com sarcasmo. Que nome bonito para um bastardo. O silêncio que se seguiu foi cortante. Ana Clara sentiu o sangue ferver, mas respirou, fundo. Não por ela, mas por Miguel. Ele não seria criado ouvindo essas palavras. Cuidado com a língua, disse Ana Clara, voz baixa mas carregada de ameaça maternal. Fale de mim o que quiser, mas do meu filho não. Marta se aproximou, colocando-se discretamente ao lado de Ana Clara. A menina só quer aquecer leite para a criança, disse com a autoridade de quem comandava aquela cozinha há décadas. Deixem ela em paz. Carmen bufou indignada e saiu batendo os pés, mas não antes de lançar um último olhar venenoso. Quando Ana Clara terminou de preparar a mamadeira, Marta tocou seu braço gentilmente. Querida, sussurrou, não liga para essas línguas ferinas. Uma mãe faz o que precisa fazer. Ana Clara sorriu pela primeira vez desde que chegara. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Obrigada, dona Marta. Você já pensou no que vai acontecer agora? Marta perguntou com preocupação maternal. Ana Clara olhou para Miguel, acordando lentamente no carrinho. Só penso nele, admitiu. No que é melhor para ele. Naquele momento, passos firmes ecoaram pelo corredor. Alexandre apareceu na entrada da cozinha, ainda vestindo a roupa amarrotada da noite anterior. Seus olhos estavam vermelhos de insônia e conflito interno. O ambiente ficou eletrizado. As empregadas se afastaram como peixes fugindo de tubarão, deixando Ana Clara e Alexandre sozinhos com o bebê. Precisamos conversar, disse ele, voz rouca de tensão. Ana Clara assentiu, erguendo. Miguel no colo. Sim, precisamos. Eles caminharam em silêncio até o escritório particular de Alexandre. O mesmo escritório onde, meses atrás, ela havia sido demitida por Carmen sob falsas acusações. A ironia da situação não passou despercebida. Alexandre fechou a porta e se virou para encará-la. De perto, ele podia ver as mudanças que a maternidade havia trazido. Ana Clara estava mais magra. Havia olheiras profundas.
mas também uma determinação férrea que não existia antes. Por que agora? Perguntou Alexandre. Por que na festa da minha mãe, na frente de toda a sociedade? Ana Clara balançou Miguel, suavemente, organizando os pensamentos. Porque vocês me expulsaram, disse simplesmente. Porque quando descobri que estava grávida e procurei a governanta, ela me chamou de mentirosa e me mandou embora sem nem ao menos avisar você. Alexandre sentiu o chão faltar sob seus pés. Carmen fez isso? Fez. E disse que se eu aparecesse por aqui contando histórias, chamaria a polícia. A raiva que Alexandre sentiu naquele momento foi avassaladora. Carmen havia decidido o destino de seu filho sem consultá-lo. Havia condenado Ana Clara ao abandono por pura arrogância e preconceito. Então passei 8 meses grávida trabalhando numa lavanderia por salário mínimo. Ana Clara continuou, voz controlada, mas carregada de dor. Tive Miguel num hospital público sozinha. Ele nasceu de 7 meses porque eu desmaiei no trabalho. Alexandre fechou os olhos, sentindo cada palavra como um soco no estômago. Por 3 meses, cuidei dele sozinha num quarto que mal cabíamos os dois. Ele tinha cólicas todas as noites, e eu não tinha dinheiro para pediatra particular. Levava ele no posto de saúde de madrugada e esperava horas para ser atendida. Ana Clara. Não. Ela o interrompeu firmemente. Deixa eu terminar. Ontem, quando ele sorriu pela primeira vez, eu decidi que ele merecia mais que isso. Merecia conhecer o pai. Merecia ter oportunidades. Merecia que eu fosse corajosa por ele. Miguel escolheu aquele momento para abrir os olhos e olhar diretamente para Alexandre. O impacto foi instantâneo, visceral. Era como olhar num espelho do passado, ver-se bebê novamente. Posso... Alexandre hesitou, estendendo as mãos. Posso segurá-lo? Ana Clara hesitou por um momento que pareceu eterno. Depois, com cuidado, infinito, entregou Miguel nos braços de seu pai. O mundo parou. Alexandre segurou seu filho pela primeira vez e sentiu algo que nunca havia experimentado antes. Amor incondicional, proteção instintiva. Uma conexão que transcendia lógica ou convenção social. Miguel não chorou. Apenas olhou para o pai com curiosidade serena, como se reconhecesse algo familiar. Ele é perfeito, sussurrou Alexandre, voz embargada. É, Ana Clara concordou, observando a interação com o coração apertado. E ele precisa de um pai. Alexandre ergueu os olhos para ela, e Ana Clara viu algo diferente ali. Não mais o choque ou a negação. Havia reconhecimento. Havia aceitação. Eu não sabia, disse ele simplesmente. Se soubesse, saberia agora, Ana Clara completou. Eles ficaram assim por longos minutos. 2 mundos unidos por um bebê que representava tanto esperança quanto complicação. Do lado de fora, as fofocas continuavam. As especulações cresciam. A tempestade estava apenas começando. Mas naquele escritório, pela primeira vez, Ana Clara não se sentia sozinha. Eu não fui até ele por vingança. Fui pelo direito de não esconder mais. 3 dias haviam se passado desde a explosiva revelação na festa. 3 dias de sussurros pelos corredores, olhares furtivos e uma tensão que pairava sobre a mansão como nuvem carregada de tempestade. Ana Clara havia estabelecido uma rotina, silenciosa. Cuidava de Miguel, evitava confrontos e aguardava. Aguardava por uma conversa que sabia ser inevitável. Alexandre não conseguia mais fingir normalidade. Os negócios que antes absorviam toda sua atenção agora pareciam triviais diante da realidade que dormia no quarto de empregada. Durante as reuniões, sua mente vagava para o rostinho de Miguel. Durante as refeições em família, o silêncio, pesado, o sufocava. Foi numa quinta-feira chuvosa que ele finalmente tomou coragem. Bateu na porta do quarto de Ana Clara ao anoitecer, quando Miguel acabara de adormecer após a mamada. "Podemos conversar agora?" perguntou, voz baixa para não
Acordar o bebê. Ana Clara assentiu, cobrindo Miguel com cuidado antes de seguir Alexandre pelos corredores até seu escritório particular. A chuva batia nas janelas com força, criando uma sinfonia melancólica que ecoava ao turbilhão de emoções de ambos. O escritório estava imerso numa penumbra dourada, apenas uma luminária de mesa projetando luz suave sobre os móveis de mogno. Alexandre gesticulou para que ela se sentasse na poltrona de couro, mas Ana Clara permaneceu de pé, braços cruzados numa postura defensiva que havia aprendido a adotar para se proteger. Eu preciso entender, começou Alexandre, caminhando até a janela. Preciso que você me conte tudo, desde o início. Ana Clara respirou fundo, organizando na mente uma história que havia revivido 1000 vezes durante as noites insones de Miguel. Era março, uma quinta-feira como hoje. Iniciou, voz baixa mas firme. Você tinha acabado de assinar os papéis do divórcio. Vi quando saiu do escritório com aquela expressão destruída. Alexandre se lembrou. O divórcio de Patrícia havia sido devastador. Não por amor perdido, mas pela constatação de que havia desperdiçado 10 anos numa farsa elegante. Ela o traía há anos. Ele trabalhava demais para perceber. E quando descobriu, o casamento já era apenas um acordo comercial disfarçado. Eu estava limpando a biblioteca quando começou a chover. Ana Clara continuou, cada palavra carregada de lembrança vívida. Você entrou encharcado. Tinha ido caminhar no jardim sem guarda-chuva. Parecia perdido. E você me ofereceu uma toalha. Alexandre murmurou, as lembranças voltando como fragmentos de sonho. Ofereci. Você estava tremendo de frio e de outra coisa. Dor, talvez. Disse que não entendia como havia se tornado um estranho na própria vida. Alexandre fechou os olhos, revivendo aquele momento de vulnerabilidade que tentara apagar da memória. Naquela noite, Ana Clara não era apenas a empregada silenciosa. Era um ser humano oferecendo compaixão quando ele mais precisava. Conversamos. Ana Clara prosseguiu, voz ganhando intensidade emocional. Você me contou sobre a solidão, sobre como trabalhava tanto que esquecera de viver. Eu falei sobre meu sonho de estudar enfermagem, sobre como enviava metade do salário para minha mãe doente. Você chorou quando contou sobre sua mãe. Alexandre lembrou, virando-se para encará-la. Disse que ela estava morrendo e você não tinha dinheiro para o tratamento. E você disse que me ajudaria, que conversaria com o plano de saúde da empresa. A chuva intensificou, batendo contra as vidraças como lágrimas do céu. Ambos sabiam que estavam chegando ao momento crucial da história, o ponto onde suas vidas se entrelaçaram de forma irreversível. Foi quando o temporal piorou. Ana Clara continuou, voz mais baixa. Você insistiu que eu esperasse passar no escritório. Trouxe café, cobertas. Falamos por horas sobre tudo e nada. Sobre sonhos que havíamos abandonado. Sobre como ambos nos sentíamos invisíveis. Alexandre se aproximou lentamente, lembrando da intimidade inesperada daquela noite. Não havia sido apenas atração física. Havia sido conexão humana pura, 2 corações solitários encontrando consolo um no outro. Você adormeceu no sofá, ele disse suavemente. E quando acordou de madrugada... Você estava me olhando, Ana Clara completou, coragem tremendo, na voz, com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Como se me visse de verdade pela primeira vez. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de tensão e memórias. Ambos sabiam o que vinha a seguir na história, mas nenhum queria ser o primeiro a verbalizar. Foi quando você me beijou, Ana Clara finalmente sussurrou, as palavras saindo como confissão. Alexandre sentiu o coração acelerar. Lembrava-se daquele beijo como se tivesse acontecido ontem. Suave no início, hesitante, depois intenso, desesperado, cheio de necessidade e solidão compartilhada. Você me beijou como se eu fosse preciosa, Ana Clara continuou, lágrimas começando a formar nos olhos, como se eu importasse. Ninguém nunca havia me beijado assim. Porque você era preciosa, Alexandre admitiu, voz rouca de emoção.
Naquela noite, você foi a única coisa real que aconteceu na minha vida em anos. Ana Clara limpou uma lágrima que escorreu pela face. Não de tristeza, mas de alívio por finalmente poder falar daquela noite sem vergonha. Fizemos amor, disse simplesmente, sem rodeios. Não foi apenas sexo, foi conexão. Você me tocou como se eu fosse feita de cristal. Me sussurrou palavras lindas. Me fez sentir como se eu pertencesse a algum lugar. Alexandre se aproximou mais, lembrando de cada momento daquela noite. A pele macia de Ana Clara, a forma como ela sussurrava seu nome, como se entregava completamente sem reservas. Havia sido a experiência mais intensa e genuína de sua vida. De manhã, você me acordou com café na cama. Ana Clara sorriu através das lágrimas. Disse que queria cuidar de mim, que conversaria com Carmen sobre minha posição na empresa. E eu queria, Alexandre confirmou. Queria te proteger, te dar oportunidades. Mas quando descemos para o café da manhã, Carmen nos viu juntos. A expressão de Ana Clara escureceu. A forma como você ainda segurava minha mão, o jeito como me olhava. Alexandre lembrou da fúria gelada de Carmen naquela manhã. A governanta havia interpretado a situação como um escândalo inadmissível, uma empregada se aproveitando do momento de fraqueza do patrão. Ela disse que conversaria comigo depois. Ana Clara continuou. Você foi para uma reunião urgente, me beijou na testa e prometeu que resolveríamos tudo quando voltasse. Mas quando voltei, eu havia sumido, Ana Clara completou. Carmen me demitiu na mesma manhã. Disse que eu era uma aproveitadora perigosa, que você estava vulnerável depois do divórcio e eu havia me aproveitado para seduzir você. Raiva que Alexandre sentiu foi instantânea e avassaladora. Carmen havia destruído algo precioso, havia tomado uma decisão que não lhe cabia. Ela me deu R$ 200 e 1 hora para sair. Ana Clara continuou, voz controlada, mas carregada de dor antiga. Disse que se eu contasse para alguém sobre aquela noite, ela inventaria uma história sobre roubo e me levaria para a prisão. Meu Deus! Alexandre murmurou, passando as mãos pelos cabelos em desespero. Por que você não me procurou depois? Procurei, Ana Clara revelou, fazendo-o congelar. 2 semanas depois, quando descobri que estava grávida. Vim até a empresa. Consegui chegar até a recepção. Alexandre a encarou com o horror crescente. A recepcionista me reconheceu como ex-empregada doméstica. Quando disse que precisava falar com você urgentemente, ela ligou para Carmen. Carmen desceu pessoalmente e me expulsou na frente de todos. Disse que você havia dado ordens expressas para que eu nunca mais chegasse perto da família. O mundo de Alexandre desmoronou. Tudo o que ele pensava saber sobre os últimos meses era mentira. Enquanto ele se perguntava por que Ana Clara havia simplesmente desaparecido, ela estava sendo sistematicamente impedida de contatá-lo. Eu acreditei, Ana Clara admitiu, voz quebrando. Acreditei que você não queria me ver, que aquela noite havia sido só impulso e você estava arrependido. Alexandre se aproximou até ficar em frente a frente. Podia ver a dor crua nos olhos dela, a ferida que havia sangrado por meses em silêncio. Nunca, disse com intensidade, feroz. Eu nunca me arrependi daquela noite. Passei semanas procurando você. Questionei Carmen 1000 vezes sobre seu paradeiro. E o que ela dizia? Que você havia conseguido emprego em outra cidade. Que havia partido sem deixar endereço. Eu cheguei a contratar um investigador particular. Ana Clara o encarou com surpresa. Sério? Claro que sim. Você acha que eu conseguiria simplesmente esquecer? Aquela noite mudou alguma coisa em mim. Você mudou alguma coisa em mim. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Ana Clara. Agora. Lágrimas de alívio, de raiva, de todas as emoções que havia reprimido por meses. Passei a gravidez inteira me odiando, confessou, achando que havia sido usada, que tinha sido apenas uma distração conveniente. Alexandre estendeu as mãos, tocando gentilmente o rosto molhado dela. Você foi tudo menos isso, disse com voz embargada.
Você foi a luz que eu precisava naquela escuridão. E Miguel? Eles se olharam, ambos pensando no bebê que dormia a alguns quartos de distância. Miguel é a prova de que aquela noite foi real, Ana Clara sussurrou. De que o que sentimos foi verdadeiro. Alexandre a puxou para um abraço então, segurando-a como deveria ter feito meses atrás. Ana Clara se permitiu relaxar contra o peito dele, sentindo pela primeira vez em muito tempo que não estava sozinha carregando o peso do mundo. Eu sinto muito, murmurou Alexandre em seus cabelos. Sinto muito por não ter protegido você, por não ter descoberto a verdade antes. Você não sabia, Ana Clara disse, voz abafada contra sua camisa. Carmen nos enganou. Eles ficaram assim por longos minutos, processando tudo o que havia sido revelado. Fora de suas vidas por meses devido a mentiras e manipulação. Quando finalmente se separaram, Alexandre segurou o rosto de Ana Clara entre as mãos. Agora eu... Sei, disse firmemente. E agora vou fazer tudo certo por você, por Miguel, por nós. Ana Clara o estudou, procurando sinceridade em seus olhos. O que viu ali foi determinação férrea e algo mais. Algo que ela não ousava nomear ainda. O que isso significa? Perguntou. Significa que Miguel terá o pai que merece. Alexandre, respondeu. E que você nunca mais será tratada como invisível nesta casa. Do lado de fora, a chuva começou a diminuir, como se o céu também estivesse encontrando alívio. O bebê era dele, mas a dor era só dela, até agora. A revelação da verdade deveria ter trazido alívio, mas o que se seguiu foi uma tempestade ainda mais devastadora. Alexandre passou a noite inteira no escritório, alternando entre fúria contra Carmen e desespero por tudo que havia perdido. Quando o amanhecer chegou, ele tomou uma decisão que mudaria tudo novamente. Ana Clara estava amamentando Miguel na cadeira de balanço improvisada quando a porta se abriu bruscamente. Alexandre entrou com olhos vermelhos e expressão torturada, como um homem que havia enfrentado demônios a noite toda. Eu preciso de tempo, disse abruptamente, sem sequer olhar para o bebê. Preciso processar tudo isso. Ana Clara sentiu o mundo desabar. Depois de tudo que haviam conversado, depois de todas as lágrimas e confissões, ele ainda duvidava? Tempo? Para quê? Perguntou, voz controlada, mas tremendo de medo. Para entender o que isso significa. Para minha família, para os negócios, para... Ele hesitou, finalmente olhando para Miguel. Para tudo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ana Clara terminou de amamentar Miguel em movimentos mecânicos, cada gesto carregado de uma dignidade ferida que cortava mais fundo que qualquer grito. Entendo, disse simplesmente, levantando-se com o bebê. Você precisa de tempo. Mas na forma como disse, Alexandre percebeu que havia cometido um erro terrível. Não era a compreensão que via nos olhos dela. Era resignação. Era o olhar de alguém que estava se despedindo. Ao longo do dia, a notícia se espalhou pela mansão, como fogo em palha seca. Alexandre havia rejeitado a paternidade. Havia dado as costas para Ana Clara novamente. As línguas venenosas celebraram, como se fosse vitória pessoal. Eu sabia. Carmen sussurrava para quem quisesse ouvir. Homem de família não se mistura com gentalha. Foi só um momento de fraqueza. Coitada da menina, murmurava Marta na cozinha, preparando uma sopa especial para Ana Clara que mal tocava na comida. Criar filho sozinha não é brincadeira. Mas era Lúcia quem destilava o veneno mais puro. Ela que se deu mal. Pensou que ia fisgar um ricaço com barriga. Agora vai ver o que é bom. Ana Clara ouvia tudo em silêncio. Cada sussurro, cada comentário maldoso, cada risadinha de escárnio. Mas não reagia. Apenas cuidava de Miguel com uma ternura desesperada, como se ele fosse a única coisa real num mundo que desmoronava novamente. À noite, quando o bebê finalmente adormeceu após uma crise de cólica que durou horas, Ana Clara se permitiu chorar.
Chorou pela ingenuidade de ter acreditado que as coisas poderiam ser diferentes. Chorou pelo filho que cresceria sem pai. Chorou por si mesma, por ter sido forte demais por tempo demais. Foi quando decidiu. Partiria na manhã seguinte. Levaria Miguel e desapareceria antes que as humilhações se tornassem insuportáveis. Antes que seu filho crescesse ouvindo que era indesejado. Começou a arrumar suas poucas coisas numa sacola de pano. Roupas de bebê lavadas e passadas com cuidado. Fraldas que havia economizado centavo por centavo para comprar. A certidão de nascimento onde o nome do pai estava em branco. Uma lacuna que resumia toda a sua história. Foi quando ouviu passos no corredor. Pesados, hesitantes. Alexandre parou diante da porta por longos segundos antes de bater suavemente. Ana Clara? Ela não respondeu, fingindo dormir, mas ele entrou mesmo assim, fechando a porta silenciosamente atrás de si. A luz do corredor revelou a cena que o destruiu. Ana Clara deitada na cama estreita, fingindo dormir, enquanto lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto. A sacola, arrumada ao lado da cama, contava uma história que ele não queria aceitar. Você vai embora, disse. Não era pergunta. Ana Clara abriu os olhos, limpando as lágrimas com o dorso da mão. É melhor assim. Para quem? Para todos. Sua família fica em paz. Você não precisa lidar com complicações. E Miguel... Sua voz falhou. Miguel não vai crescer onde não é bem-vindo. Alexandre se aproximou devagar, como quem se aproxima de animal ferido. Quando chegou perto da cama, pode ver que Ana Clara estava destruída. Não apenas triste, estava despedaçada. Eu cometi um erro, disse, voz rouca. Um erro terrível. Cometeu, Ana Clara concordou, sem rancor. Mas eu entendo. Sua vida é complicada. Sua família tem expectativas. Um filho bastardo não faz parte dos planos. A palavra bastardo saindo dos lábios dela foi como bofetada. Alexandre se ajoelhou ao lado da cama, forçando-a a olhá-lo. Miguel não é bastardo. É meu filho. Meu filho. Mas você precisa de tempo para aceitar isso. Ana Clara rebateu. E eu não posso ficar aqui sendo humilhada enquanto você decide se somos dignos da sua atenção. Alexandre fechou os olhos, finalmente entendendo o estrago que havia causado. O medo de complicações, a pressão da família, o peso das convenções sociais. Tudo isso o havia cegado para o que realmente importava. Eu estava com medo, admitiu. Com medo de não ser um bom pai, de não saber como proteger vocês da minha família, da sociedade, dos julgamentos. E achou que me rejeitando resolveria o problema? Achei que ganharia tempo para encontrar uma solução. Ana Clara se sentou na cama, encarando-o com uma maturidade que o envergonhava. Alexandre, não existe solução mágica. Ou você quer ser pai do Miguel ou não quer. Ou me aceita como mãe do seu filho ou não aceita. Não há meio termo. Miguel escolheu aquele momento para acordar, choramingando baixinho. Ana Clara o pegou no colo automaticamente, ninando-o com movimentos que já eram instintivos. Alexandre observou, hipnotizado pela naturalidade maternal dela. Posso segurá-lo? Perguntou hesitante. Ana Clara hesitou, depois entregou o bebê. Miguel abriu os olhinhos e olhou diretamente para Alexandre, como se o reconhecesse. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, curvou os lábios do bebê. Foi quando Alexandre quebrou. As lágrimas vieram como represa que se rompe. Lágrimas de arrependimento, de medo, de amor que finalmente admitia sentir. Segurou Miguel contra o peito e chorou como não chorava desde criança. Eu sinto muito, soluçou. Sinto muito por ter sido covarde. Por ter magoado você. Por ter negado ele. Ana Clara observava, o coração partido entre compaixão e proteção maternal. Ver Alexandre chorando segurando Miguel era a imagem mais devastadora e bela que já havia presenciado. Eu te amo. Alexandre disse através das lágrimas, olhando para Ana Clara. Amo você desde aquela noite.
e tenho medo de não merecer esse amor. Você me ama? Ana Clara sussurrou, não acreditando no que ouvia. Desde sempre. Mas sou um homem de 45 anos, rico, poderoso, e me apaixonei por uma menina de 22 que limpava minha casa. Como isso poderia dar certo? Dando uma chance. Ana Clara respondeu, tocando o rosto molhado dele. Apenas dando uma chance. Alexandre beijou a palma da mão dela. Depois se inclinou e a beijou. Não foi o beijo desesperado da primeira noite. Foi promessa. Foi pedido de perdão. Foi declaração de guerra contra tudo que tentasse separá-los. Quando se separaram, Miguel estava dormindo peacefully entre eles, como se sentisse que finalmente estava onde deveria estar. Não vá embora. Alexandre implorou. Por favor, deixe eu fazer as coisas certas agora. E sua família? A sociedade? Todos os problemas que você tinha medo de enfrentar? Alexandre olhou para Miguel, depois para Ana Clara. Que se danem todos. Vocês são minha família agora. Ana Clara sorriu através das lágrimas. Pela primeira vez, desde que descobrira a gravidez, não se sentia sozinha. Mas se você me magoar de novo, começou. Não vou. Alexandre a interrompeu, colocando a mão sobre a dela que descansava no peito de Miguel. Nunca mais. Do lado de fora, a mansão dormia. Mas naquele quartinho pequeno, uma família se formava. Não nos moldes tradicionais, não sem obstáculos pela frente, mas formada pelo amor mais puro e verdadeiro. Ele me negou. Mas o olhar dele implorava perdão, e dessa vez eu estava pronta para dizer sim. O amanhecer trouxe uma realidade cruel que nem mesmo as promessas sussurradas na madrugada conseguiram abrandar. Orlando Lemos estava furioso. Mais que furioso, estava determinado a resolver aquilo que considerava uma ameaça à honra familiar. Um teste de DNA, declarou no café da manhã, batendo o punho na mesa com força suficiente para fazer as xícaras de porcelana tilintar. Não aceitarei essa situação sem provas científicas. Alexandre, que havia descido para o café com uma leveza que não sentia há meses, sentiu o estômago afundar. Do outro lado da mesa, Helena sorriu com satisfação venenosa, como se tivesse acabado de receber um presente de aniversário. Papai tem razão, disse, cortando a torrada com movimentos precisos. Qualquer mulher pode aparecer com uma criança e alegar paternidade. Precisamos de certeza absoluta. Eu tenho certeza, Alexandre rebateu, mas sua voz saiu menos firme do que gostaria. A semente da dúvida, plantada pela família, começava a germinar contra sua vontade. Você tem suspeita, Orlando corrigiu friamente. Certeza vem com papel assinado por laboratório. No quarto de empregada, Ana Clara amamentava Miguel, quando Marta subiu com uma bandeja de café da manhã, e a expressão pesada de quem trazia más notícias. Menina, disse suavemente, está correndo boato lá embaixo que vão pedir teste de DNA. Ana Clara não parou de amamentar, mas seus músculos se tensionaram. Já era esperado, murmurou, forçando tranquilidade que não sentia. Você não está ofendida? Deveria estar? Ana Clara olhou para Marta com olhos cansados. Eles não confiam em mim. Nunca confiaram. Pelo menos agora será oficial. Marta se sentou na beirada da cama, observando a jovem que admirava cada dia mais. E se der que não é dele? Ana Clara parou de embalar Miguel e encarou Marta com uma intensidade que a fez recuar. Vai dar que é dele, porque eu sei de quem é filho. Eu sei que noite ele foi gerado, sei como foi concebido, sei cada detalhe. Mas se eles precisam de papel para acreditar numa mãe, que façam um maldito teste. A raiva em sua voz era controlada, mas devastadora. Marta tocou sua mão gentilmente. Desculpe, querida. Não quis duvidar. Você não duvidou. Eles que duvidam. E sabem por quê? Porque para eles, eu não passo de uma mentirosa interesseira que inventou uma história para dar golpe. À tarde, Alexandre subiu para conversar com Ana Clara sobre o teste.
Encontrou-a no pequeno terraço que ficava nos fundos do quarto, onde ela havia estendido fraldas para secar. Miguel dormia no carrinho, alheio à tensão que pairava no ar. Ana, sobre o teste... Eu aceito, disse antes que ele terminasse. Nem se virou para olhá-lo. Continuou dobrando roupinhas minúsculas, com movimentos precisos. Você não precisa aceitar. Eu posso falar com meu pai. Não. Agora ela se virou, e Alexandre viu uma determinação férrea que não conhecia. Quero que façam o teste. Quero que comprovem cientificamente o que eu sei há 9 meses. Alexandre se aproximou, tentando tocar seu braço, mas ela se afastou sutilmente. Você está brava comigo? Não estou brava. Estou decepcionada. Por quê? Ana Clara parou de dobrar roupas e o encarou diretamente. Porque depois de tudo, que conversamos ontem depois das lágrimas, das promessas, você não teve coragem de dizer não para sua família. A acusação atingiu Alexandre como tiro certeiro. Era verdade. Quando o pai exigiu o teste, ele não havia defendido Ana Clara. Havia concordado por omissão. Eu não quero criar conflitos desnecessários. Desnecessários? Ana Clara riu, sem humor. Alexandre, defendendo a mãe do seu filho é conflito desnecessário? Miguel escolheu aquele momento para acordar, fazendo ruídos fofos que cortaram a tensão momentaneamente. Ana Clara o pegou no colo instintivamente, e Alexandre observou a naturalidade maternal que o fascinava. Posso segurá-lo? Perguntou hesitante. Ana Clara hesitou. Depois entregou o bebê. Alexandre se sentou na cadeira de balanço, observando cada detalhe do rostinho de Miguel. A cada dia que passava, as semelhanças ficavam mais evidentes. O formato dos olhos, o jeito como franzia a testa quando estava concentrado, até a forma como segurava os dedinhos. Ele tem sua marca de nascença, Ana Clara disse suavemente, apontando para uma pequena mancha no ombro do bebê. Aquela em formato de lua crescente que você tem no mesmo lugar. Alexandre examinou a marca e sentiu algo se remexer no peito. Não era apenas semelhança. Era prova genética impossível de negar. Como você sabe da minha marca de nascença? Perguntou. Confuso. Ana Clara corou levemente. Aquela noite, eu vi quando você tirou a camisa. A lembrança daquela noite voltou com força total. Alexandre se lembrou de como Ana Clara havia tracejado a marca com a ponta dos dedos, dizendo que parecia uma lua abençoando sua pele. Miguel é meu filho, disse com convicção renovada. Eu sei que é. Então por que não disse isso para sua família? Alexandre não teve resposta. Estava preso entre 2 mundos. O mundo onde Ana Clara e Miguel representavam tudo o que importava, e o mundo onde família e convenções sociais ditavam as regras. Nos dias seguintes, a tensão na mansão se tornou palpável. O laboratório havia sido contactado, as amostras coletadas, e agora restava apenas esperar 5 dias úteis para que a verdade fosse cientificamente comprovada. Durante esse período, Alexandre observava Ana Clara obsessivamente. Via como ela cuidava de Miguel com dedicação absoluta, como cantarolava baixinho para acalmá-lo durante as cólicas, como protegia o bebê de correntes de ar, verificava a temperatura da mamadeira infinitas vezes, acordava de madrugada só para ter certeza de que ele estava respirando normalmente. Também via como ela evitava olhá-lo diretamente, como respondia suas perguntas com educação fria, como se afastava quando ele tentava se aproximar. Ela está construindo muros, observou Marta certa manhã, quando Alexandre apareceu na cozinha, pela 3ª vez perguntando se Ana Clara havia descido para comer. Muros? Para se proteger, caso o resultado não seja o que ela espera. Mas é meu filho. Eu tenho certeza. Marta o estudou com olhos experientes de quem havia criado 5 filhos. Senhor Alexandre, posso falar uma verdade? Ele assentiu. A menina não está com medo do resultado. Está com medo de você. De mim? Por quê? Porque você já a decepcionou 2 vezes. Na primeira vez ela foi embora quieta.
Na segunda, quase foi embora de novo. Ela tem medo de que haja uma terceira. As palavras de Marta ecoaram na mente de Alexandre pelos dias seguintes. Ele tentava se aproximar de Ana Clara, mas encontrava sempre a mesma barreira educada, mas intransponível. Na véspera do resultado, ele a encontrou no jardim, onde ela havia levado Miguel para tomar um pouco de sol da tarde. O bebê estava deitado numa manta, movimentando bracinhos e perninhas, enquanto observava as folhas das árvores balançarem. "Posso me sentar?" perguntou. Alexandre. Ana Clara assentiu sem tirar os olhos de Miguel. Ficaram em silêncio por alguns minutos, observando o bebê descobrir o mundo ao seu redor. Foi Alexandre quem quebrou o silêncio. "E se eu tiver me enganado?" perguntou baixinho. Ana Clara finalmente o olhou. "Se enganado sobre o quê? E se ele não for meu filho biologicamente? Mas eu já o amo como se fosse?" A pergunta pegou Ana Clara desprevenida. Ela estudou o rosto de Alexandre, procurando sinais de sinceridade. "Você o ama?" "Desde o primeiro momento que o segurei. Desde que vi como você cuida dele. Desde que percebi que ele é parte de você, e você... E eu o quê?" Alexandre respirou fundo, reunindo coragem. "E você é a mulher que eu amo. Independente de DNA. Independente de resultados. Independente de qualquer coisa." Ana Clara sentiu lágrimas queimando os olhos, mas forçou-se a manter o controle. Bonitas palavras, mas já ouvi promessas antes. Esta não é promessa, é fato. Miguel começou a choramingar, e Ana Clara o pegou no colo automaticamente. Alexandre observou como ela o acalmava, apenas com o calor do corpo, como sussurrava palavrinhas sem sentido que funcionavam melhor que qualquer remédio. "Ele tem sorte de ter você como mãe", disse. "E você? Tem certeza de que quer ter sorte? De nos ter na sua vida?" A pergunta foi direta, sem rodeios. Ana Clara precisava de resposta honesta, não de palavras bonitas. "Tenho", Alexandre respondeu sem hesitar. "Mais certeza do que já tive de qualquer coisa na vida." Naquela noite, Ana Clara deitou Miguel no berço improvisado e se preparou para mais uma noite de insônia. Amanhã, saberiam oficialmente o que ela já sabia no coração. Mas a questão não era mais se Miguel era filho de Alexandre. A questão era se Alexandre seria pai de Miguel. Ele duvidava do sangue, mas meu coração nunca mentiu. O envelope chegou numa terça-feira chuvosa, entregue por um motoboy que não fazia ideia de estar carregando a verdade que mudaria para sempre a dinâmica da família Lemos. Alexandre estava em reunião quando a secretária o interrompeu com nervosismo evidente. "Senhor, chegou o envelope do laboratório." O silêncio na sala de reunião foi absoluto. Todos sabiam o que aquilo significava. Alexandre dispensou os executivos com um gesto, ficando sozinho com um envelope que pesava como chumbo em suas mãos. Não abriu imediatamente. Em vez disso, pegou o telefone interno e ligou para a mansão. "Carmen, reúna toda a família na sala principal. Agora." "Posso perguntar o motivo, senhor?" O resultado chegou. A governanta engoliu em seco e desligou sem mais perguntas. Na mansão, a notícia se espalhou como pólvora. Helena interrompeu a sessão de massagem, Orlando cancelou a reunião com o contador e Beatriz largou o livro que estava lendo. Todos convergiam para a sala principal, com a expectativa tensa de quem aguarda um veredito. Ana Clara estava no quarto amamentando Miguel quando Marta bateu na porta, ofegante de ter subido as escadas. Correndo. "Menina, o envelope chegou. Estão chamando todo mundo para a sala." Ana Clara sentiu o estômago revirar, mas continuou amamentando com movimentos tranquilos. Miguel ainda não terminou. "Ana Clara, ele não terminou", repetiu firmemente. "Seja qual for o resultado, meu filho não vai passar fome por causa da ansiedade dos outros." Marta admirou a força da jovem, mas também viu suas mãos tremendo quase imperceptivelmente enquanto segurava o bebê. 15 minutos depois, Ana Clara desceu para a sala principal carregando Miguel no colo. Encontrou toda a família Lemos reunida,
além de Carmen, que havia se posicionado estrategicamente perto da porta, como se fosse parte da família. Alexandre estava de pé próximo à janela, o envelope ainda lacrado nas mãos. Quando viu Ana Clara entrar, seus olhos se encontraram por um momento carregado de tensão e expectativa. Agora que estamos todos aqui, Orlando começou com voz solene, podemos finalmente resolver esta situação. Ana Clara se sentou na poltrona mais afastada, posicionando Miguel de forma que pudesse vê-lo claramente. Se o resultado fosse negativo, queria memorizar cada detalhe do rostinho dele naquele momento, antes que tudo desmoronasse novamente. Alexandre rasgou o envelope com movimentos deliberadamente lentos, retirou os papéis, desdobrou-os, e seus olhos percorreram rapidamente as linhas técnicas até encontrar o que procurava. O silêncio na sala era ensurdecedor. Apenas o som da chuva batendo nas janelas e a respiração suave de Miguel quebravam a tensão. Alexandre ergueu os olhos do papel e olhou diretamente para Ana Clara. Em seu rosto, ela viu algo que a fez prender a respiração. Não era alívio ou surpresa. Era certeza confirmada. 99,9% de probabilidade de paternidade, anunciou, com voz clara. Miguel é meu filho. Helena deixou escapar um gemido abafado, como se tivesse recebido um soco no estômago. Orlando fechou os olhos e balançou a cabeça em derrota. Carmen simplesmente empalideceu. Mas Ana Clara não demonstrou triunfo ou satisfação. Apenas assentiu levemente, como se confirmasse algo que sempre soube. Claro que é, disse simplesmente. Eu disse desde o primeiro dia. Alexandre se aproximou dela, estendendo os papéis. Quer ver? Não preciso ver, Ana Clara respondeu, beijando a testa de Miguel. Eu sabia. Sempre soube. Foi então que Alexandre fez algo que ninguém esperava. Ajoelhou-se diante da poltrona onde Ana Clara estava sentada, ficando na altura dela e de Miguel. Posso segurá-lo? Perguntou, mas desta vez não havia hesitação em sua voz. Havia direito, havia reconhecimento. Ana Clara hesitou apenas por um segundo antes de entregar o bebê. Alexandre recebeu Miguel com uma reverência nova, como se estivesse segurando algo sagrado. Oi, filho, sussurrou. E a palavra filho saiu com um peso emocional, que fez até Helena se emocionar contra sua vontade. Miguel abriu os olhos e fixou o olhar em Alexandre. Por um momento mágico, pai e filho se estudaram mutuamente, reconhecendo um no outro algo fundamental e inegável. Ele é perfeito, Alexandre murmurou, tocando delicadamente a mãozinha do bebê. Como você o fez tão perfeito sozinha? Não foi sozinha, Ana Clara respondeu baixinho. Ele carregava metade de você desde o primeiro dia. Orlando se levantou bruscamente, interrompendo o momento. Muito bem. Agora que isso está resolvido, precisamos discutir como proceder. Há questões legais, financeiras. Papai, Alexandre, se levantou ainda segurando Miguel. Isso pode esperar. Não pode esperar. Temos um herdeiro ilegítimo, uma situação que precisa ser regularizada, questões de custódia. Basta! Alexandre explodiu com uma fúria que fez todos recuarem. Vocês passaram dias tratando Ana Clara como mentirosa, duvidando da palavra dela, humilhando-a. E agora que está provado que ela estava certa, vocês querem tratar meu filho como questão a ser regularizada? Helena se levantou também, o rosto vermelho de indignação. Alexandre, seja razoável. Há protocolos a serem seguidos. O único protocolo que vou seguir é o do coração, Alexandre declarou, olhando para Ana Clara. E meu coração me diz que esta mulher merece um pedido de desculpas de toda esta família. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Ninguém se mexeu, ninguém falou. Eu começo. Alexandre continuou, virando-se para Ana Clara enquanto ainda segurava Miguel. Me desculpe por ter duvidado. Me desculpe por não ter te defendido quando minha família a tratou mal. Me desculpe por ter deixado medo e convenções sociais falarem mais alto que o amor. Ana Clara sentiu lágrimas queimando os olhos. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio profundo.
E me desculpe. Alexandre continuou. Por ter deixado você passar por tudo isso sozinha. Miguel escolheu aquele momento para fazer um barulhinho fofo, como se estivesse aprovando o discurso do pai. O som quebrou a tensão, arrancando sorrisos involuntários até dos mais resistentes. Ele se chama Miguel, Ana Clara disse para a família, que agora não podia mais ignorar sua existência. Miguel Alexandre. Você deu meu nome para ele? Alexandre perguntou surpreso. Era o nome do pai dele. Ana Clara respondeu simplesmente. Sempre foi. Beatriz se aproximou timidamente. Posso conhecer meu sobrinho melhor? Ana Clara olhou para Alexandre, que assentiu encorajadoramente. Claro. Beatriz se aproximou devagar, como se Miguel fosse explodir a qualquer momento. Oi, Miguel, disse suavemente. Eu sou sua tia Beatriz. Miguel olhou para ela com curiosidade, sem chorar. Beatriz estendeu o dedo mindinho, que Miguel agarrou imediatamente com força surpreendente. Ele é forte, observou, sorrindo pela primeira vez em dias. Teve que ser, Ana Clara murmurou. Nasceu lutador. Alexandre devolveu Miguel para Ana Clara, mas desta vez ficou de pé ao lado da poltrona, uma mão descansando protetoramente no encosto. A mensagem era clara. Eles eram uma unidade agora. Orlando observou a cena com expressão indelével. Helena parecia estar processando informações que sua mente se recusava a aceitar. Carmen havia desaparecido silenciosamente, provavelmente para espalhar as novidades pelos corredores. E agora? Ana Clara perguntou, olhando para Alexandre. Agora, ele respondeu. Vamos ser uma família. Uma família? Helena finalmente explodiu. Alexandre, você não pode estar pensando seriamente em se comprometer com a mãe do meu filho. Alexandre completou friamente. Com a mulher que eu amo. Sim, estou pensando exatamente nisso. Ana Clara ergueu os olhos para ele, procurando confirmação do que acabara de ouvir. Você me ama? Perguntou baixinho. Desde aquela primeira noite, Alexandre confirmou. E agora que não preciso mais lutar contra isso, pretendo passar o resto da vida provando. Miguel bocejou sonolentamente, como se toda aquela discussão adulta o estivesse entediando. Ana Clara riu baixinho, um som que há meses não se ouvia naquela casa. Acho que alguém está com sono, disse levantando-se. Com licença. Quando Ana Clara saiu da sala carregando Miguel, Alexandre se virou para a família. Vou deixar uma coisa muito clara, disse com voz baixa, mas carregada de autoridade. Ana Clara e Miguel são parte da minha vida agora. Quem não conseguir aceitar isso vai ter que se afastar. Não vou tolerar mais humilhações ou tratamento desrespeitoso. Orlando suspirou pesadamente. Você está destruindo tudo o que construímos. Não. Alexandre rebateu. Estou construindo algo novo. Algo real. Mais tarde, quando encontrou Ana Clara no quarto colocando Miguel para dormir, Alexandre a observou por um momento antes de falar. Como se sente agora que está oficialmente provado? Ana Clara sorriu, arrumando a mantinha do bebê. Aliviada. Não porque duvidava, mas porque agora você não pode mais duvidar. Alexandre se aproximou, envolvendo-a por trás num abraço suave. Nunca mais vou duvidar, prometeu, beijando seu pescoço. De você, dele, de nós. Ana Clara se virou em seus braços, olhando-o nos olhos. É mesmo amor? Perguntou. Ou é só responsabilidade porque Miguel é seu filho? É amor, Alexandre respondeu sem hesitar. Amor por você, amor por ele, amor por essa família que criamos sem planejar. Miguel suspirou no berço, dormindo peacefully, alheio ao fato de que naquele dia seu lugar no mundo havia sido oficialmente reconhecido. Na boca dele, o nome do nosso filho soou como promessa. Uma semana após a confirmação do DNA, Alexandre tomou uma decisão que deixaria a cidade inteira em choque. Não disse nada para Ana Clara, não avisou a família, simplesmente pegou o telefone
e ligou para o jornal local, a rádio mais ouvida da região e o programa de TV que toda a elite assistia religiosamente. Quero dar uma entrevista coletiva, anunciou a sua assessora de imprensa, que quase engasgou com o café. Senhor Lemos, sobre que assunto? Sobre minha vida pessoal, sobre meu filho, sobre a mulher que amo. A assessora, acostumada com a discrição absoluta da família Lemos, sentiu o mundo girar. Senhor, talvez devêssemos discutir a estratégia de comunicação antes. Não há estratégia. Há apenas verdade. Agende para amanhã às 3 da tarde. Na mansão, Ana Clara estava no jardim com Miguel, aproveitando o sol suave da tarde. O bebê estava mais esperto a cada dia, seguindo movimentos com os olhinhos curiosos e sorrindo quando ela fazia caretas engraçadas. Era um momento de paz, rara que ela aprendera a valorizar. Foi Marta quem veio correndo, ofegante e com os olhos arregalados. Ana Clara, você precisa subir agora. O que aconteceu? Miguel está bem, eu... Não é o Miguel, é o Alexandre. Ele chamou a imprensa. Ana. Clara sentiu o sangue gelar. A imprensa? Para quê? Ninguém sabe. Dona Helena está tendo um ataque de nervos. Seu Orlando trancou-se no escritório e Carmen está rezando como se fosse o fim do mundo. Ana Clara pegou Miguel no colo e correu para dentro da casa. Encontrou um tumulto sem precedentes. Helena, gritando ao telefone com alguém. Beatriz tentando acalmá-la. E um vai e vem de empregadas sussurrando especulações cada vez mais dramáticas. Alexandre estava em seu escritório, impassível diante do caos que havia criado. Quando Ana Clara entrou com Miguel, ele se levantou imediatamente. Ana, precisamos conversar. O que você fez? Perguntou, direto ao ponto. O que deveria ter feito há muito tempo. Alexandre contou sobre a entrevista coletiva, observando as emoções se alternarem no rosto de Ana Clara. Surpresa, medo, confusão. Por que não me avisou antes? Perguntou ela. Porque se tivesse avisado, você teria tentado me convencer a não fazer. E eu estaria certa. Alexandre, você tem ideia do que isso vai causar? Para sua família, para os negócios, para nós? Ele a interrompeu. Porque é isso que importa. Nós. Ana Clara se sentou pesadamente na poltrona, embalando Miguel, que começava a ficar inquieto com a tensão no ar. Eu não pedi para ser exposta assim, disse baixinho, Alexandre. Se ajoelhou diante dela, tocando delicadamente sua mão livre. Não é exposição. É apresentação. Quero que o mundo inteiro saiba que você e Miguel são minha família. Quero que todos vejam o que eu vejo quando olho para vocês. E o que você vê? Amor, futuro, tudo o que realmente importa. No dia seguinte, às 3 da tarde em ponto, a sala de conferências do hotel mais luxuoso da cidade estava lotada. Jornalistas, locais, blogueiros sociais, colunistas de fofoca. Todos queriam saber que bomba Alexandre Lemos estava prestes a detonar. Na mansão, Ana Clara assistia pela televisão junto com toda a família e funcionários. Havia pedido para ficar nos bastidores, mas Alexandre insistira que ela assistisse. Você precisa ouvir isso da minha própria boca, havia dito. Alexandre entrou na sala de conferências com a postura confiante de sempre, mas Ana Clara conhecia os sinais de nervosismo que apenas ela sabia identificar. O jeito como ajustava a gravata, como respirava mais profundamente antes de falar. Boa tarde, começou, olhando diretamente para as câmeras. Chamei vocês aqui, hoje, para falar sobre o momento mais importante da minha vida. Os jornalistas se inclinaram para a frente, preparando suas canetas e gravadores. Há alguns meses, minha vida mudou completamente quando descobri que sou pai. Continuou Alexandre. Meu filho se chama Miguel Alexandre Lemos. Tem 4 meses de idade. É o bebê mais lindo do mundo. E é fruto do amor mais verdadeiro que já experimentei. O murmúrio na sala foi imediato. Câmeras dispararam. Jornalistas sussurraram entre si. Mas Alexandre continuou impassível. A mãe do meu filho é Ana Clara Santos,
Uma mulher de 22 anos, corajosa, inteligente, trabalhadora, que criou Miguel sozinha durante meses enquanto eu, por ignorância e covardia, não sabia de sua existência. Na mansão, Ana Clara sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Helena havia ficado branca como papel. Orlando tapava o rosto com as mãos, mas Beatriz sorria através das próprias lágrimas. Ana Clara não é uma aventura, Alexandre prosseguiu, voz ganhando intensidade. Não é um erro. Não é um escândalo. É a mulher que eu amo. É a mãe do meu herdeiro. É a pessoa que me ensinou o verdadeiro significado da palavra família. Uma jornalista levantou a mão. Senhor Lemos, há rumores de que a senhorita Santos era empregada doméstica em sua casa. Isso é verdade? Alexandre não hesitou. É verdade. Ana Clara trabalhava como empregada doméstica na minha casa. E sabem o que mais é verdade? Ela fazia esse trabalho com mais dignidade e honestidade do que muitos executivos que conheço fazem o deles. Outra pergunta veio rapidamente. Quais são suas intenções em relação à criança e à mãe? Alexandre sorriu pela primeira vez desde o início da entrevista. Minhas intenções são amar meu filho incondicionalmente, dar a ele todas as oportunidades que merece. E quanto a Ana Clara, ele olhou diretamente para a câmera principal, como se estivesse falando diretamente com ela. Minhas intenções são conquistá-la todos os dias pelo resto da minha vida. Conquistá-la? Insistiu a jornalista. Vocês não estão juntos? Ana Clara é uma mulher independente que não precisa de mim para ser completa, Alexandre explicou. Mas eu espero que ela escolha construir uma vida comigo porque me ama, não porque é mãe. Do meu filho, um jornalista mais agressivo se levantou. Senhor Lemos, essa situação não prejudica a reputação de sua família? Sua mãe é conhecida por seus padrões rígidos de comportamento social. Alexandre se virou para ele com uma expressão que fez o homem recuar. Minha família está aprendendo que reputação não se constrói com falso moralismo, mas com amor verdadeiro. E se alguém tem problema com isso, problema é dessa pessoa, não meu. De volta à mansão, Carmen havia saído discretamente da sala, incapaz de enfrentar a realidade que se desdobrava na televisão. Helena finalmente falou. Ele perdeu completamente o juízo. Mas Beatriz rebateu surpreendentemente. Ou finalmente encontrou. Alexandre continuou a entrevista por mais 20 minutos, respondendo perguntas sobre paternidade, sobre preconceito de classe, sobre amor verdadeiro. Cada resposta era carregada de convicção e ternura quando se referia a Ana Clara e Miguel. Pergunta final veio de uma jornalista jovem. Senhor Lemos, que mensagem o senhor deixa para pessoas que possam estar julgando sua escolha? Alexandre respirou fundo antes de responder. Que o amor não olha a conta bancária, não pergunta sobrenome, não consulta currículo. Amor reconhece caráter. E Ana Clara tem o caráter mais puro que já conheci. Miguel teve sorte de nascer dela. E eu tenho sorte de ter sido escolhido para amá-los. Quando a entrevista terminou, Ana Clara estava chorando abertamente. Não de vergonha ou medo, mas de algo que não conseguia nomear. Gratidão, talvez. Ou alívio. Ou simplesmente amor. Alexandre chegou em casa 1 hora depois, encontrando-a no quarto com Miguel no colo. Ela o olhou em silêncio por um longo momento antes de falar. Você disse para o mundo inteiro que me ama, disse. E vou continuar dizendo até você acreditar. Ana Clara se levantou, ainda segurando Miguel. Eu já acredito, sussurrou. Alexandre se aproximou devagar, envolvendo ambos num abraço cuidadoso. Como se sente agora que todo mundo sabe? Perguntou. Ana Clara sorriu através das lágrimas. Protegida. Pela primeira vez na vida, me sinto protegida. E vai continuar se sentindo. Alexandre prometeu. Para sempre. Do lado de fora, o telefone não parava de tocar. Jornalistas querendo mais detalhes, amigos da família chocados, conhecidos, curiosos. Mas dentro daquele quarto, os três viviam um momento de paz absoluta. Miguel dormiu nos braços do pai,
enquanto Ana Clara descansava a cabeça no ombro de Alexandre. Pela primeira vez, eles se sentiam como uma família real, reconhecida, oficial. Ele me escondeu do mundo. Agora me mostrava com orgulho. 6 meses se passaram desde a entrevista que abalou a cidade inteira. 6 meses de transformações que ninguém imaginava possíveis na vida dos Lemos. Alexandre havia mudado completamente sua rotina. Agora chegava em casa para o jantar, acordava de madrugada para ajudar com Miguel e cancelava reuniões importantes sempre que o filho tinha algum compromisso médico. Ana Clara floresceu de uma forma que surpreendeu até ela mesma. Não mais a empregada tímida que evitava olhares, ela agora caminhava pela mansão com a confiança de quem sabia seu lugar no mundo. Alexandre havia insistido que ela estudasse, contratando os melhores professores particulares para que pudesse concluir o ensino médio e se preparar para o curso de enfermagem que sempre sonhara. Miguel, aos 10 meses, era uma criança radiante que já ensaiava os primeiros passos apoiado nos móveis e babava palavrinhas que soavam suspeitosamente como papai e mamãe para o delírio dos pais. A família Lemos havia se adaptado melhor do que qualquer um esperava. Orlando, inicialmente resistente, se derretia completamente quando Miguel sorria para ele. Helena ainda mantinha certa distância formal, mas não conseguia mais negar o carinho que sentia pelo neto. Beatriz havia se tornado a tia mais babona do planeta, sempre chegando com presentes e histórias infantis. Carmen havia sido discretamente transferida para outra propriedade da família, uma decisão que Alexandre tomou sem consultar ninguém. Não posso ter alguém que mentiu e manipulou nossa família cuidando da nossa casa, explicou simplesmente. Era uma quinta-feira de dezembro quando Alexandre decidiu que era a hora de dar o próximo passo. Havia planejado tudo meticulosamente, sem contar para ninguém, nem mesmo para Beatriz, que era péssima para guardar segredos. Ana, você pode vir comigo fazer uma coisa? Perguntou depois do almoço, quando Miguel cochilava pacificamente no berço. Que tipo de coisa? Ela perguntou curiosa. Uma surpresa. Ana Clara riu. Nos últimos meses, as surpresas de Alexandre variavam desde flores que ele mesmo colhia no jardim até jantares românticos preparados por ele na cozinha. Sempre desastres culinários que terminavam em gargalhadas e pedidos de pizza. Eles saíram da mansão no carro de Alexandre, pegando uma estrada que Ana Clara não reconhecia. Conversaram sobre planos para o Natal, sobre as primeiras palavras de Miguel, sobre tudo e nada, enquanto a paisagem mudava gradualmente da cidade para o campo. Onde estamos indo? Ana Clara perguntou quando Alexandre entrou numa estrada de terra, cercada por árvores antigas. Você vai ver. Alguns minutos depois, eles pararam diante de uma casa pequena, mas encantadora, pintada de branco com detalhes azuis, cercada por um jardim que estava claramente sendo cuidado com amor. Não era luxuosa como a mansão, mas tinha algo que a mansão não tinha: aconchego. De quem é esta casa? Ana Clara perguntou, descendo do carro. Nossa, Alexandre respondeu simplesmente. Ana Clara se virou para ele, confusa. Nossa? Comprei. Para nós. Para você, para mim, para Miguel. Um lugar só nosso. Ana Clara ficou sem palavras, observando a casa dos sonhos que não sabia que tinha. Era exatamente o tipo de lugar onde imaginava criando um filho. Seguro, acolhedor, cheio de possibilidades. Alexandre a pegou pela mão, guiando-a pelo jardim. Vem, quero te mostrar uma coisa especial. Eles contornaram a casa até chegarem ao Jardim dos Fundos, onde Ana Clara parou abruptamente. No centro do gramado perfeito, havia uma árvore jovem plantada recentemente, com uma plaquinha pequena enterrada ao lado. Ana Clara se aproximou para ler. Árvore do Miguel, plantada com amor em dezembro de 2024, para que ele possa crescer junto com ela, Alexandre explicou, nervoso pela primeira vez em meses. Para que tenha raízes, história, um lugar que seja verdadeiramente dele. As lágrimas vieram antes que Ana Clara pudesse controlá-las. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma felicidade tão intensa que doía fisicamente. Alexandre, tem... Mas... Ele a interrompeu, tirando algo do bolso.
Ana Clara viu a pequena caixa de veludo e sentiu o coração disparar. Não podia ser o que estava pensando. Podia? Alexandre se ajoelhou diante dela. Ali mesmo no jardim, com a árvore do Miguel, como testemunha e o sol de dezembro dourado iluminando o momento. Ana Clara Santos, começou, voz embargada de emoção. Você entrou na minha vida como um furacão silencioso. Me ensinou que amor verdadeiro não tem classe social, não tem convenções, não tem regras. Ele abriu a caixinha, revelando um anel simples mas deslumbrante, não ostensivo, mas escolhido com cuidado para refletir a personalidade dela. Você me deu o presente mais precioso que existe, Miguel. Mas mais que isso, você me deu uma segunda chance de ser um homem melhor. Ana Clara estava chorando abertamente agora, as mãos tremendo enquanto olhava para Alexandre ajoelhado diante dela. Eu sei que já passamos por muita coisa. Sei que te decepcionei, que duvidei, que não fui o homem que você merecia desde o início. Mas se você me der esta chance, prometo passar o resto da minha vida merecendo o seu amor. Ele respirou fundo, reunindo coragem para a pergunta mais importante de sua vida. Ana Clara, quer casar comigo? Não porque sou pai do seu filho. Não por conveniência ou pressão social, mas porque eu te amo perdidamente e não consigo imaginar minha vida sem você? O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Ana Clara olhou para o homem ajoelhado diante dela. O homem que havia passado de patrão distante para pai dedicado, de covarde para protetor, de alguém que a escondeu para alguém que a defendeu diante do mundo inteiro. Tem uma condição, disse finalmente. Alexandre sentiu o coração parar. Qual? Só se for por amor. Só se você tiver certeza absoluta de que é isso que quer, e não o que deve fazer. Alexandre sorriu através das próprias lágrimas. Sempre. Foi por amor, Ana. Desde aquela primeira noite. Eu só demorei para ser corajoso o suficiente para admitir. Ana Clara estendeu a mão trêmula. Então sim. Sim. Eu quero casar com você. Alexandre deslizou o anel no dedo dela com reverência. Depois se levantou e a beijou com toda a paixão acumulada de meses de espera. Foi um beijo que selou não apenas um compromisso, mas uma jornada, de duas pessoas que se encontraram nas circunstâncias mais improváveis e escolheram construir algo extraordinário juntas. Quando se separaram, Ana Clara riu através das lágrimas. Vamos contar para Miguel? Vamos contar para todo mundo, Alexandre respondeu. Mas primeiro, quero te mostrar o resto da casa. Nosso quarto, o quarto do Miguel, a cozinha onde vamos queimar jantares juntos. Eles passearam pela casa de mãos dadas, Alexandre explicando cada detalhe que havia pensado especialmente para ela. A biblioteca pequena, mas aconchegante onde ela poderia estudar, o ateliê de costura que sabia que ela adoraria ter, o quintal, cercado onde Miguel poderia brincar em segurança. É perfeita, Ana Clara sussurrou quando terminaram o tour. Não. Alexandre a corrigiu, puxando-a para seus braços. Vai ser perfeita quando estivermos vivendo aqui. Os três. Quando voltaram para a mansão no final da tarde, encontraram a família reunida na sala. Orlando lendo o jornal, Helena bordando, Beatriz brincando com Miguel que estava mais esperto que nunca. Temos uma notícia. Alexandre anunciou, interrompendo. A rotina pacífica. Todos ergueram os olhos, e foi então que viram. Ana Clara radiante, o anel brilhando em seu dedo, e Alexandre com o sorriso mais feliz que já haviam visto. Vamos nos casar, disse simplesmente. O silêncio durou exatamente 3 segundos antes de Beatriz soltar um grito de alegria que fez Miguel dar risada. Ela correu para abraçar Ana Clara, examinando o anel e fazendo 1000 perguntas ao mesmo tempo. Orlando baixou o jornal lentamente, estudando o casal com expressão pensativa. Quando? Perguntou. Em março. Alexandre respondeu. Queremos uma cerimônia. Simples, só família e amigos próximos. Helena se levantou, aproximando-se de Ana Clara. Por um momento houve tensão no ar. Ninguém sabia como ela reagiria.
O anel é lindo, disse finalmente, surpreendendo a todos. Alexandre tem bom gosto. Obrigada, dona Helena. Ana Clara respondeu respeitosamente. Helena, a matriarca corrigiu. Você vai ser da família. É só Helena. Foi um momento pequeno, mas representou uma aceitação que Ana Clara nunca havia ousado esperar. Orlando se aproximou por último, estendendo a mão para Alexandre. Parabéns, filho. Escolheu bem. Naquela noite, depois que todos foram dormir, Ana Clara e Alexandre ficaram no jardim da mansão, observando as estrelas enquanto Miguel dormia peacefully no carrinho ao lado deles. Você acredita que chegamos até aqui? Ana Clara perguntou, a cabeça descansando no ombro de Alexandre. Acredito que éramos destinados a chegar até aqui. Ele respondeu, beijando o topo da cabeça dela. Todos os obstáculos, todas as dificuldades, tudo serviu para nos tornar mais fortes. E Miguel? Miguel foi nosso milagre, o anjo que nos trouxe de volta um para o outro. Ana Clara olhou para o anel em seu dedo, depois para o homem ao seu lado, depois para o bebê que mudara suas vidas para sempre. Eu te amo, disse simplesmente. Eu te amo mais, Alexandre rebateu, puxando-a para mais perto. Impossível. Quer apostar? Eles riram baixinho, cuidando para não acordar Miguel, e ficaram ali até as primeiras luzes do amanhecer pintarem o céu de rosa. Em março, numa cerimônia íntima no jardim da Casa Nova, Ana Clara Santos se tornaria Ana Clara Lemos. Miguel seria oficialmente reconhecido como herdeiro, e a família que nasceu do amor mais improvável se tornaria oficial diante de Deus e dos homens. Mas naquela noite de dezembro, debaixo das estrelas, eles já sabiam que eram uma família. Haviam sido desde o primeiro momento em que Miguel abriu os olhos e reconheceu seu pai, o bebê que todos temiam. Foi o começo da família que eu nunca imaginei ter.